Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías. Enquanto você abre o livro de Isaías, no capítulo 60, eu gostaria de compartilhar, na verdade, desde o começo do ano. Deus tem me inclinado a estudar mais profundamente o livro de Isaías. Mas começou a pandemia, eu vi uma grande oportunidade de eu ler muitos outros materiais. Eu cheguei a ler alguns livros nesse tempo. Mas no meio da história, Deus me lembrou daquela disposição que Ele tinha colocado em meu coração em relação à leitura do livro de Isaías. E eu entendi o porquê. Que Ele tinha colocado isso em meu coração, de ler o livro de Isaías. E se tem um livro que tem realmente dirigido essa palavra profética poderosa de um dos maiores dos profetas, um dos maiores profetas que a Bíblia já teve. Se nós realmente conseguirmos entender a mensagem profética que tem nesse livro, nós entenderemos muito desse tempo. Nós entenderemos muito do que está acontecendo. E nós nos dirigiremos pela palavra do Senhor. Então, se tem um livro que tem me dirigido nesse tempo, que tem me trazido consolo, paz, também dirigido em ter temor a Deus. Porque se há alguma coisa, a palavra fala que o temor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E nós vemos no livro de Isaías, realmente um livro que gera temor em nós. Porque você vê um povo que estava desviado dos propósitos do Senhor. E Deus fazendo uma proposta de: venham para mim. Afastem-se dos seus ídolos. Afastem das coisas que vocês não estão corrigindo de acordo com a minha palavra, com o meu querer. Ouçam a minha palavra. E em um determinado momento do livro você vê diversos ais. Por quê? Porque era o juízo. Mas ao mesmo tempo que o juízo vinha, havia uma resposta de Deus para isso. Havia uma resposta de Deus. Porque sempre diante de um juízo é um pedido ao Senhor, um pedido do Senhor para que nós possamos tomar posicionamentos e mudar a história e o curso do nosso movimentar. Eu gosto muito, e algo que me gera muita esperança, é aquilo que Tiago 2 fala, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E essa é uma realidade que nós vemos no livro de Isaías. Apesar de tanto juízo que nós vemos sempre Deus trazendo respostas do seu amor sobre a vida daquele povo. Deus trazendo esperança. Deus trazendo graça, Deus trazendo consolo. Sim, Deus é um Deus justo. E na mesma medida que Ele é justo, Ele é amor. E na mesma medida que Ele é amor, Ele é misericordioso. Então Ele é um Deus completo, pleno, trino. E às vezes a gente pode confundir, mas Deus é muito severo em algumas coisas. Porque Ele é justo. Ele pede de nós posturas, mas Ele sempre nos avisa: toma postura. Toma postura. Se posicione. E é isso que nós vemos. E isso foi algo que, ao longo da leitura, eu comecei a ver. É um Deus justo, mas é um Deus de amor. É um Deus de misericórdia. E eu queria chamar a tua atenção para o capítulo 16. Aliás, capítulo 60. E eu queria que você começasse a ler ali o primeiro capítulo, o primeiro versículo. E a gente vai dar um pulo depois para o 18. Levanta-se, refulja, ou em algumas versões, dispõe-te, resplandece, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olha, a escuridão cobre a terra, densa glória do Senhor raia sobre você. Aliás, desculpa, eu li errado. Escuridão corre a terra, densas trevas envolve os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão, e a sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Em alguns dias atrás, eu li essa passagem no momento em quando nós estávamos louvando a Deus. Porque eu creio nisso.
Nós, como igreja, nós somos resposta para essa geração de muita escuridão. Você tem visto escuridão? Notícias de dificuldade, notícias de situações complicadas, notícias ruins. Mas nós precisamos, como igreja, nos levantar, nos dispor, nos posicionar, porque a glória do Senhor está sobre a igreja. E nós precisamos ser uma resposta para esse tempo. Deus é a resposta para nós. E nós, como igreja, somos resposta para essa geração. Se você crê nisso, diga um amém e dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. É isso aí, estou vendo um povo cheio de fé aí, hein? Estou vendo um povo cheio de fé. Mas eu queria que você desse um salto para o versículo 18. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruínas e destruição dentro das suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas louvor. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre, e o seu Deus será a sua glória. Amém? Nós estamos falando de um texto profético. Isso aqui é a descrição daquilo que João falou em Apocalipse. Falando a respeito de que teria um tempo onde não haveria mais sol, onde não haveria mais luz, onde não haveria mais luminares, mas porque o Senhor é a luz. Jesus é a luz. O Cordeiro é a luz. Então, isso aponta, irmãos. Todo esse texto aponta. Isaías 60, ele fala de um apontamento para um direcionamento de um tempo que nós estamos iniciando. Nós estamos passando numa realidade de densas trevas. Vemos notícias difíceis, mas lembre-se, profeticamente esse é um ano de boas novas para aqueles que realmente estão firmados no Senhor e sabem que o nosso destino é realmente a glória do Senhor brilhando sobre nós. Então isso é uma realidade que precisa estar no nosso coração, vivendo e pulsando em nós. Mas para isso existe uma condição, uma situação que acontece, que é aquilo que acontece no versículo 18. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas louvor. Há um lugar, um momento, uma situação que nós precisamos viver. Os nossos muros serão salvação. Os seus muros serão salvação. E as suas portas, louvor. Se você for para Apocalipse é boa, né? Apocalipse, você vai ver realmente a descrição que João fala dos muros. Que os muros eram lindos e que as portas eram de pedras preciosas, os muros, tudo lindo. E nós precisamos entender que nós caminhamos para um lugar onde nós precisamos estabelecer muros que nos levem à salvação. Que realmente possam ser chamados de salvação. E entrar pelas portas que realmente representem a realidade que todos nós ansiamos de um futuro na eternidade com o Senhor. Nós ansiamos por isso. Mas pode ser que talvez você olhe para a sua vida, nesse contexto, nesse momento, nessas circunstâncias, onde você não está vendo que os muros estão apontando para a salvação e as portas para o louvor. Talvez, no momento de crise, na situação de dificuldade que se vive hoje, você esteja olhando para a sua casa e não esteja vendo salvação. Pode ser que o louvor não faça parte do seu cotidiano, nas declarações das suas palavras durante o dia. Pode ser que você esteja vendo um tempo de muitas dificuldades. Pode ser que você olhe para a sua vida e fale, nossa, é muito legal o pastor falar que a gente vai se dispor, vai se resplandecer, vai levantar e tal, né? Mas eu não estou vendo isso na minha vida. Mas eu estou falando isso profeticamente sobre a sua vida. Porque eu sei que isso acontecerá na sua vida. Os seus muros serão chamados salvação.
e as suas portas louvor. Porque a porta do seu corpo, que declara essa realidade, estará aberta para o louvor. Esse tempo tão maravilhoso que nós passamos agora em adoração, em louvor. Essa rendição, essa declaração de que nós confiamos nele. Porque você só entrega tudo para quem você confia. Você entrega o teu dinheiro no Banco Tabajara? Banqueitor Tabajara, você entregaria o seu dinheiro lá? Não, você entrega em uma instituição confiável. Você entrega os teus bens, você coloca na mão de quem você confia. Você opta por instituições financeiras, mas quando você faz um seguro, você opta por instituições que são seguras, são fortes. Nós fizemos declarações proféticas hoje a respeito de em quem nós confiamos, porque você só entrega alguma coisa a quem você confia. Mas voltando, pode ser que você esteja vendo situações difíceis ao seu redor. E eu imagino que todo mundo aqui veja algumas situações difíceis. Pode ser que uns não tenham dificuldade em uma área, mas tem outra, outros não têm outra, mas tem naquela outra. Cada um tem a sua dificuldade. Levanta a mão quem não tem nenhuma dificuldade. Tem alguém aqui que está assim, ileso? Nenhuma dificuldade. Todos nós temos. Mas a mesma palavra, a mesma Bíblia que tem Isaías como esse livro e essa declaração profética de que nós estamos nos levantando, porque eu creio que esse é um tempo de se levantar. Esse é um tempo de realmente brilhar. Esse é um tempo de transformar. Esse é um tempo de fazer diferença. Esse é um tempo de mostrar realmente em quem nós confiamos. Esse é um tempo poderoso. E se nós confiamos nesse Deus Todo-Poderoso, esse é o tempo de restaurar os muros, para que a salvação venha. Esse é o tempo de restaurar as portas, para que o nosso louvor o louvor ao Senhor esteja nos nossos lábios. E eu quero, nessa noite, falar sobre isso. E se estamos falando em muros, a Bíblia é muito boa para nos mostrar quem é um bom construtor de muros. Na Bíblia existe um livro de Neemias, que fala sobre o tempo da reconstrução dos muros, para que realmente essa realidade profética que nós cremos venha sendo construída na minha e na sua vida. Vamos contar com a sabedoria dele? Vamos? Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Enquanto você abre, eu gostaria de posicionar você historicamente. O povo de Israel teve um tempo em que ele foi invadido pela Babilônia e foram levados os seus príncipes para a Babilônia. Nabucodonosor levou o povo de Israel para a Babilônia. E lá eles ficaram durante 70 anos, desculpe. Eu estou com 60 do capítulo. Durante 70 anos eles ficaram lá. Mas depois, o tempo passa. E o que aconteceu? Antes eram os babilônios, mas a Babilônia perdeu. Enquanto eles estavam nos propósitos, nos projetos de Deus, aconteceu. Depois veio os medo-persas, e assim veio. Quando chegou um rei chamado Ciro, ele investiu na reconstrução do templo de Jerusalém. Houve o retorno de alguns através de Zorobabel, e daí Esdras, que é o livro que antecede Neemias, foi antes para ajudar na construção do templo, na reconstrução do templo que Ciro havia investido. E daí nós chegamos em Neemias, porque ainda os muros não estavam reconstruídos. E as portas ainda não estavam sendo utilizadas para o louvor. E aí, ele, no capítulo 1, ele começa a ouvir o clamor de pessoas, de seus queridos que estavam lá, e trouxeram notícias. E eles trouxeram a notícia àqueles que sobreviveram ao cativeiro, e estão lá na província.
passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O muro foi derrubado e as portas foram destruídas. Que relação, né? Muros, salvação. Portas, louvor. Mas aqui, no começo do livro de Neemias, fala que os muros estavam destruídos e as portas tinham sido destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos aos teus olhos, estejam abertos para o ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Primeiro passo. O primeiro passo é observar que existe uma situação de dificuldade. E eu louvo a Deus que ninguém levantou a mão assim: eu não tenho nenhum problema. Porque você sabe aquilo que te atrapalha. E você sabe aquilo que você precisa lidar para que o muro seja reconstruído. Mas e continua. O capítulo 2, vai indo aí, povo. Vai abrindo a Bíblia aí, vai se direcionando. Eu acho o livro de Neemias um dos livros mais poderosos da Bíblia. Eu acho demais. E ele, olha só o que ele faz. Ele chegou em Jerusalém. Começa o capítulo 2. Cheguei em Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite. 3 dias de permanência ali, não sei se vocês têm alguma relação com isso. 3 dias, depois de 3 dias houve. Conectou? Salvação. Quem nos trouxe a salvação em 3 dias morreu, e 3 dias, salvação. Olha lá, a resposta para que os muros voltem a ser a representação da salvação. Bora lá. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e na porta do esterco. Olha só o caminho que ele fez. Vamos continuar. Examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e as suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrada para a porta do vale. Veja, irmãos, ele saiu durante a madrugada para inspecionar qual era a condição do muro. E aqui tem muita simbologia. Era noite, densas trevas, talvez também uma relação com o livro de Isaías. Era densas trevas, um tempo de dificuldade. E ele levantou na noite. Esse é um tempo para nós despertarmos. Esse é um tempo para nós levantarmos. Esse é um tempo para nós estarmos realmente nos posicionando. Assim como Isaías falou. Nós precisamos nos posicionar. E olha onde ele foi. Ele foi pelo vale. E o vale, lembre, sempre é um lugar baixo. Porque o vale é onde tem um rio, onde tem águas. E ele foi por ali. Ele foi pelo lugar baixo. Ele vale na direção da fonte, do dragão. Pensa só, do dragão, povo. Olha só, a coisa estava difícil. E da porta do esterco. Você acha que a visão dele era bonita a respeito da condição de Jerusalém e dos seus muros? Ele viu o que ele estava enfrentando. E muitas vezes, para que a gente comece a lidar com a reconstrução dos muros, nós precisamos olhar para aquilo que causa mau cheiro na nossa vida. A porta do esterco estava ali. A fonte do dragão estava ali. A coisa estava grave ali.
A situação estava difícil. Mas ele não parou. Ele foi. Ele viu que a situação estava difícil. E aqui é um momento. Ele levantou na madrugada, ele levantou na noite, ele se dispôs a andar, ele se dispôs, eu vou ver qual que é o problema, e qual que é o problema, eu vou me enfrentar esse problema. E ele começou pela situação difícil. Eu vou enfrentar, eu estou no vale, eu estou aqui no Vale do Dragão, eu estou aqui na porta do esterco, eu preciso tomar uma posição. As coisas não estão boas, não adianta a gente, com uma fé inexistente, negar fatos que existem. Porque fala, não tem nada ruim, não, as coisas não estão acontecendo, não, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer que você saiba também, para você enfrentar aquilo que está difícil. Nós precisamos enfrentar as nossas limitações. Tem coisa que pode estar cheirando mal na nossa vida, tem a situação do esterco ali que precisa ser resolvida. Aquilo está gerando cheiro mal. E nós precisamos nos posicionar, porque o momento de se levantar vai fazer com que nós tenhamos trabalho para lidar. Há que se lidar, há que se levantar. No tempo da escuridão, a igreja precisa levantar, resolver suas próprias coisas, resolver sua própria situação, olhar para o que está acontecendo, mudar o que está cheirando mal, para que nós possamos ir em direção aonde? A fonte do rei. Olha ali. O caminho era esse. A fonte do dragão. Às vezes estamos bebendo água daquilo que não é bênção. Passamos pela porta do esterco. Examinamos o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado suas portas. E daí ele vai em direção, ele conta, fui até a porta da fonte, o tanque do rei. Mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Eu achei de simbologia isso aqui, gente. Eu não sei, parece que fervilha coisa na minha mente quando eu estou lendo essa passagem. Não sei se para você também está acontecendo isso. Quem levanta a mão, quem está fervilhando? Quem está? Quem? Porque Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. Fui até a porta da fonte do rei, mas ali o meu animal não passava mais. A pastora Márcia falou algo impulsionada pelo Espírito Santo. Deixar as nossas justiças. Tem coisas que nós não conseguimos chegar na fonte do rei se a gente estiver ali guardando esse animal dentro de você. O animal dele não podia ir mais. Tem um animal, às vezes, solto dentro de nós, chamado justiça própria. Eu sei tudo, eu tenho razão de tudo, eu sou bom para tudo. E eu sou a resposta para essa geração. Mas digo, salvação só com o muro construído. O muro inteiro. E a tua boca falando louvor. Porque o tempo da salvação trará um muro restaurado. E portões. Muro de salvação e portões que declaram louvor. Portões que reclamam não são portões de louvor. Portões que defraudam não são portões de louvor. Portões que reclamam e murmuram não são portões de louvor. E se a gente não largar esse... Eu não sei que tipo de animal que ele estava indo. Mas ele largou aquele animal. Ele sabia que naquela fonte, a fonte do rei, ele só podia passar. Ele só podia passar sem um animal. Quantas vezes nós, cheios de justiça própria, orgulho, vaidade, nós não conseguimos chegar à sala do trono, porque estamos cheios de tanta razão. Fala a verdade. Não é terrível isso? Às vezes a gente não chegar na sala do trono, porque está deixando um animal... Está deixando um animal conduzir a gente. E com todo respeito aos animais. Às vezes a gente fica muito difícil de lidar. Quando a gente continua afeiçoado às nossas próprias razões. E a gente não bebe da água, da fonte do rei.
Mas aí, depois de fazer tudo isso, gente, eu não fiz a numeração aqui, não, eu só copiei e colei, mas aqui vocês vão acompanhando. Um pouquinho mais para frente fala assim, então eu lhes disse, depois que ele falou com seus camaradas, falou assim, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém, 17, obrigado, pastora. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei que Deus tinha sido bondoso comigo e o rei me tinha dito. Eles lhes responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial, isso aqui eu vou deixar mais para frente, calma, vamos lá. Eles responderam, sim, vamos recomeçar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Eu quero que você olhe para sua esposa hoje. Agora, faça isso agora. Vamos. Esposa, marido. Vamos reconstruir os muros. Vamos reconstruir os muros. E quem não está com o marido, com a esposa, fala com a amiga, com um amigo aí que está do lado, sei que não é casado, que não está com a esposa, não teve esse privilégio, fala com o irmão que está do lado, né? Fala assim, vamos reconstruir, vamos. Sabe o que Neemias fez? Neemias, ele chegou e falou, olha gente, a gente tem uma situação difícil aqui. Ele não ficou falando assim, ó, não tem nada, não tem problema nenhum, ó, as coisas estão tão bonitas, ó, ai que lindo, é tudo maravilhoso. Mas, não, ele chegou, gente, a gente está numa situação difícil aqui, a gente precisa enfrentar esse problema. Mas eu quero dizer para vocês que o Senhor tem favor sobre nós, porque o rei me ajudou, ele pegou, mandou uma carta para nos ajudar, ele mandou madeira para nos ajudar, ele está aqui conosco, o rei está nos ajudando, isso aqui é um propósito do rei dos reis, do Senhor dos senhores, isso aqui nós vamos conseguir, esse é o projeto. Sabe, eu tenho entendido, gente, que esse tempo dessa pandemia é um tempo justamente para nós sermos intencionais em uma reconstrução nas nossas vidas. Porque não adianta a gente ficar falando de que Jesus está voltando, de que Jesus está fazendo e que as coisas estão se movimentando, se isso não gerar um firme propósito em nós de termos salvação. Um firme propósito em nós de sermos agentes de transformação dentro da nossa casa. Para mim é tão evidente isso, que quando nós estávamos sendo enviados, né, o Descende, enviando galera para todo mundo entregando sapato, assim, movendo sapato, estamos indo. Para onde que Deus mandou todo mundo? Para casa. Defina o que é importante para você. Porque Deus já mostrou o que é importante para nós. É a nossa casa. É a nossa família. São os nossos casamentos, os nossos filhos, as nossas gerações. Deus está mostrando. Só que não adianta a gente chegar, eu tenho que reconstruir o muro, mas eu não sei. Levanta de madrugada. Vai ver teus filhos. Ora por eles. Veja a tua esposa. Comece a se posicionar. Seja intencional, é o que eu tenho falado mais durante esse tempo, sejamos intencionais, é um tempo de depuração, é um tempo de restauração, é um tempo de Deus criar, gerar em nós um tempo novo, mas isso precisa um empenho nosso, isso precisa uma posição nossa, senão Neemias não teria saído lá da Babilônia para ir para aquele lugar, realmente nos ensinar a reconstruir os muros. Como fazer? Levanta de madrugada. Você faz o horário que você quiser na tua oração. Eu, graças a Deus, para bater com a minha administração, está dando certo, é na madrugada, meu horário. Mas você faz o teu tempo da tua oração. E você conversa com Deus. Deus está te mostrando aonde você precisa diligenciar mais na tua família. A atenção para os filhos, o cuidado. Talvez o cuidado com as finanças, como o Anderson ontem ministrou. Saiu o Anderson.
um cuidado, talvez com a profissão, talvez tantas coisas que Deus quer reajustar. Talvez você tenha mais tempo, talvez não. Tem gente que não tem mais tempo, mas tem gente que tem mais tempo. Nós precisamos ser intencionais em reconstruir os muros. Neemias, ele olhou, tem esse problema, eu preciso resolver. Mas ele reconheceu que tinha um problema. Às vezes nós negamos. Mas esse não é meu problema. Quem faz isso é ela. Meus filhos que são isso aí. Meu patrão é que é louco de chato. Minha profissão que não é uma bênção. Gente, enquanto nós continuarmos colocando a culpa nos outros e não se envolvendo, é um problema meu. Isso aqui é uma situação minha. Porque a gente é muito fácil. O problema é esse cara aí que não me ajuda. O problema é meu pai que não fez nada por mim. O problema é minha esposa que não me ajuda, que não faz nada. Nós precisamos tomar um posicionamento. O problema é meu. E Neemias veio lá para Jerusalém não para falar que o problema era dos outros. Mas o que fizeram com isso aqui, né? Não, ele simplesmente, vamos reconstruir. Vamos reconstruir. Vamos reconstruir. O problema é meu. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. E por isso que eu fiz de demarcar esse dia, de você olhar para a tua esposa, porque eu sei que há coisas que vocês podem aperfeiçoar, há coisas que Deus está gerando nesse tempo. Eu estou reconstruindo os muros do seu casamento, eu estou reconstruindo os muros do seu relacionamento, eu estou reconstruindo os muros do seu relacionamento com seus pais, eu estou reconstruindo os muros. Por quê? Porque tem alguém interessado em reconstruir os teus muros. Ele morreu pela tua salvação. Jesus, ele é o maior interessado na nossa salvação. Ele morreu pela nossa salvação, para a reconstrução dos muros que são chamados salvação. Para que o teu portão, a tua boca esteja cheia de louvor a Ele. Nós precisamos nos posicionar. Não adianta negar. Eu tenho um problema. E eu preciso lutar contra ele. Até porque a gente vê várias situações, né? Deixa eu manter aqui. A gente vê várias circunstâncias na nossa vida em que precisa. A gente só resolveu problemas na nossa vida quando nós nos envolvemos com o problema. Sempre que nós nos envolvemos com o problema. Porque às vezes a gente olha, o problema, esse problema não é meu, esse problema é teu, esse problema é... Só que a gente de fora, a gente resolve o problema de todo mundo, né? Eu fico até pensando, né? Não quero falar sobre política, por favor, não me entendam mal. E nem quero defender também o nosso presidente, eu só defendo em orando por ele. Mas assim, a gente fala, fica quieto, honorável presidente. Mas aí eu fiquei pensando, será que eu ficaria quieto com tudo aquilo que falam dele? É muito difícil, gente. A gente só sabe do problema quando a gente está na pele da pessoa. Quando falaram mal de você, o que você fez? Você fez, fui super sábio, não falei nada. É isso que acontece? Fala mal de você. Você não sobe nas tamancas? Uns no que chute? A gente sobe. Fala mal. Alguém fala mal de você? Pode parar. Tramontina, corte rápido a coisa aqui. Aí a gente julga. Vamos orar pelo nosso presidente. Vamos orar pelo nosso presidente. Antes a gente fala, mas ele está falando tanta pi. Vamos orar por ele. Não estou fazendo discurso político aqui, não estou fazendo, só estou falando que olhar a situação de fora é diferente. Porque ninguém está xingando toda a tua família. Então, você não fala nada. Claro, fica fácil. Agora começa a ficar alvo da mídia, alvo... Aí, a gente começa a pensar. Entra na pele das pessoas. Porque todo mundo tem solução fácil. Aqui é só fazer aquilo. Mas não conhece o problema porque não está dentro do problema.
E a gente só resolve o problema quando está dentro. Só resolve o problema quando tem empatia com a situação. Neemias foi lá e entrou, ele foi fazer a vistoria do Vale do Esterco, da Porta do Esterco, do Vale do Dragão. Ele foi lá e daí ele pôde falar. Agora vamos sair, vamos reconstruir. Mais decisão, menos julgamento. Nós precisamos. Mais decisão. Eu sei, isso aqui, esse cara está enfrentando isso porque ele tem problema, eu sei, eu entrei, eu estou vivendo isso, eu sei o que ele está passando, vamos embora, vamos ajudar, vamos dar as mãos, abraçar e vamos embora. A gente precisa estar envolvido. Se a gente ficar de longe, a gente pode até ser Tobias e Sambalate. Vocês não vão fazer nada, isso aí não vai dar certo, isso aí não sei o quê. Por quê? Porque o que Sambalate e Tobias faziam? Eles só falavam, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas o que Neemias falava, vai dar certo. Eu já vi o Senhor agir. Eu já vi o Senhor mover. E é isso. E quem já viu o Senhor mover aqui? Você vai ver de novo. Vai ver novamente. E mais uma vez. E mais outra vez. Porque nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos entender essa realidade. Ele se levantou. Deus fará. O Deus dos céus fará que sejam bem-sucedidas. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas o que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Essa foi a resposta de Neemias. Depois que Sambalate e Tobias começaram a azucrinar o tal do Neemias. Porque vocês não vão conseguir nada, vocês não sei o quê. E olha, irmão, se propõe a fazer alguma coisa certa. Se propõe a fazer alguma coisa boa pela sua vida. Você vai ver que você vai ter oposição. Se propõe a fazer algo bom. Você, infelizmente, irmão, Satanás, ele continua agindo do mesmo jeito. Desde aquela época, ele continua agindo do mesmo jeito. Veja o que ele fez. Olha só. Deixa eu só me achar aqui, que eu dei uma pulada violenta aqui, gente. Sim, fiz. No capítulo 4, agora você vai precisar pular. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Na minha Bíblia está escrito assim, a oposição à reconstrução. Eu já estou te avisando para você depois não reclamar comigo. Tá bom? Mas eu estou te dando a dica para você entender, discernir e ignorar. Amém? Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos seus poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulhos e pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Olha, irmão, já estou te avisando. Você quer reconstruir os muros da sua vida, né? Amém. Fala amém, irmão. Amém. Posição. Quem vai levantar hoje na madrugada? Amém. Não, pode levantar a hora que você quiser, irmão. Desde que você vá lá ver o que está acontecendo. Veja o que está acontecendo na sua vida. Veja e assuma a responsabilidade. Né? Assuma a responsabilidade. Toma posicionamento. Esse problema eu fiz, eu sei, eu vou resolver. Agora eu vou lidar com isso aqui. Amém? Mas a hora que você fizer isso, vai chegar um Sambalate, um Tobias e vai falar: você que não presta para nada, você não sabe de nada.
São 5 jeitos que... 5, eu fiz assim, 5 eu estou meio com um problema dele. São 5 jeitos que Satanás vai tentar opor contra você. Que foi exatamente como Sambalate e Tobias, os enviados do inferno, para atrapalhar o projeto de salvação, eles incomodaram Neemias. Olha só, primeiro ele ataca a personalidade. Esses judeus fracotes, esses frágeis. Pode ser até que você escute isso. Ih, não deu certo outra vez, vai dar agora? Você não tem para isso. Você não tem peito para isso. Tenho sim, está aqui, ó. Fala assim, responde, ignora. Aí ele vai contra os teus motivos. Será que vão restaurar o seu muro? Será que vale a pena lutar por esse casamento? Será que vale a pena lutar por esse filho? Será que vale a pena lutar pelo relacionamento com teu pai e tua mãe? Será que vale a pena lutar por esse emprego? Será que vale a pena lutar por essa célula? Será que vale a pena lutar por esse liderado que desviou? Será que vale a pena? Quem já não foi questionado com essas perguntas? Primeiro, você não consegue. Segundo, será que vale a pena lutar por isso? Terceiro, ele ataca o seu relacionamento com Deus. Aquilo que eu falei enquanto eu estava orando aqui. Irão oferecer sacrifícios. Era assim que o sacerdote se relacionava com Deus no Antigo Testamento, oferecendo sacrifícios. São sacrifícios de adoração que nós fazemos quando estamos na presença do Pai, declarando que Ele é Deus. É isso que Romanos fala, em outras palavras, parafraseando. É isso. O nosso relacionamento com Deus. Ele ataca, será que eles vão oferecer sacrifícios? Daí ele te acusa, falando assim, você nem cumpriu com o teu horário lá na oração? Você acha que você consegue ter algum pedido atendido assim? Aí você fica condenado, meu Deus, eu falhei na oração, dormi, esqueci. Aí você fica acusado. Faz o outro horário na sequência, não fica perdendo tempo com acusação. Pega, entra no horário e pronto. Você dormir, agora eu vou orar no horário aqui. Não para. Não deixe de ter o teu relacionamento com Deus. Não esqueça que Ele é o maior envolvido contigo nesse projeto de salvação. Ele quer que o muro seja restaurado. Quarto, pedras queimadas. Ataca a capacidade de cumprir. Olha só, será que vão conseguir ressuscitar pedras da construção, aqueles montes de entulho e pedras queimadas? Eu já vi ele fazendo, ele vai fazer de novo. Ele já ressuscitou. A pedra angular ressuscitou. A pedra angular ressuscitou. Você já viu uma verdade isso antes. Você pode acreditar, por mais que Satanás fale, e essas pedras ressuscitarem, isso já aconteceu. Isso já é uma verdade. Vai com Ele, irmão. Vai com Ele. Ele é a tua capacidade para enfrentar a dificuldade. Essa reconstrução, vai com Ele. 5. Ataca a qualidade da sua vida e ministério. Porque ele começa a falar, essas pedras queimadas aí, basta uma raposa que suba lá para que esse muro de pedras desabe. E Satanás é sabido, né? Porque geralmente quando a gente está tentando alguma coisa e não começa a dar certo, você lembra das vezes que não deram certo. É ou não é? Quando que você está passando por uma dificuldade, num propósito de reconstrução, e a coisa não deu certo. E você lembra, daquela vez não deu certo. A qualidade do teu ministério. A qualidade daquilo que você é. A qualidade da sua vida. Lembra, irmão, Jesus não morreu por você depois de você estar com a tua vida ajustada. Ele morreu por você para ajustar a tua vida. E nós precisamos entender isso. E os ataques vêm dessa forma. Te desmotivar
te desautorizar, falar mal de você, falar mal, só que nós precisamos nos posicionar. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Jesus passou por isso, gente. O ataque foi o mesmo. Se tu és o Filho de Deus, veja lá em Marcos 3 e Lucas 3, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Está entendendo? A pedra, ele sempre tenta jogar a pedra no meio das coisas. Porque a pedra angular, aquela que foi rejeitada, é a constelação que é a nossa sustentação. É Ele. É Ele. E o que ele fez? Ele se aproveitou do momento da fragilidade de Jesus, da fome de Jesus. E chegou, se tu és o Filho de Deus, pega essa pedra, transforma em pão, come aí. Mas qual que é a primeira pergunta que ele faz? Ele falou, come o pão? Não, se tu és. Primeiro ele questiona a tua identidade, a tua filiação. Ele questiona quem você é. Mas entenda, irmão, Jesus foi para o deserto por quem? Quem que levou Jesus para o deserto? Foi o diabo? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Entenda, Satanás e Deus querem você no deserto. Só que um para te destruir. Satanás quer você no deserto para te destruir. Mas o Espírito Santo quer te levar para o deserto para destruir as obras do diabo na tua vida. São dois motivos. Está passando por deserto? Está difícil? Talvez Deus tenha permitido passar por isso, para que você possa destruir as obras do inferno na sua vida, reconhecendo que é Ele que é o Todo-Poderoso, é Ele que transforma, é Ele quem ajusta, é Ele quem prova o teu caráter, é Ele quem prova a tua fé, é Ele que prova a tua confiança nele. Eu ouvi uma afirmação esses dias que não necessariamente nós passamos pelo deserto para a prova do nosso caráter. Eu até acredito que isso também seja, mas na verdade isso não é uma prova apenas de caráter, mas é uma prova de fé. Porque você na dificuldade, você não prova se você é capaz, mas o Deus que é capaz de te livrar, o Deus que é poderoso para transformar a situação, porque o poder não está em nós, ele habita em nós, mas ele vem de Deus, e Deus ele tem o propósito de salvar a tua vida. Muros que serão chamados salvação, portões serão chamados louvor. Por quê? Porque Ele quer restaurar a nossa vida. Ele tem o propósito de fazer isso. Ele quer destruir as obras do inferno na sua vida e cooperar para que você seja uma pessoa abençoada, tenha uma família abençoada e você cumpra com todos os propósitos que Ele tem para você. Ele tem grandes planos para você, querido. Você talvez tenha pensado, meu Deus, que deserto. Dá glória a Deus, irmão. Deus está gerando libertação, gerando salvação. Porque foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Está passando por deserto? Esse momento pode ser um deserto. Mas a gente dispõe-te, levanta. É hora de levantar. É hora de reconstruir os muros. É hora de levantar. Não desista. Não desista. Porque o Satanás vem com ideias de desistência. Para que a gente pare. Pare e não cumpra os propósitos dele nas nossas vidas. Pare. Simplesmente pare. Você está alerta, irmão? Você sacou qual que é? Sacou bem? Estou meio jovem hoje, né? Falando sacou e tal, né? Entenda, irmão. Satanás, ele sempre vem com desmotivação para você. Mas Cristo em nós, a esperança da glória. Todo pensamento que não nos leva à esperança é fundamentado em uma mentira. Todo pensamento que não nos leva à esperança é fundamentado em uma mentira. E Satanás tem muito disso. As 5 opções que eu dei para vocês, todas eram para destruir a base da nossa identidade. Te desestimular, te colocar para baixo. Reconheça, a salvação entrou na sua casa.
Você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Você tem toda a chance de ver os muros perfeitos, reconstruídos. Mas bora trabalhar. Bora trabalhar. E não pare de trabalhar. Quando vier oposição, quando vier alguém azucrinar, você não para. Continua. Se Sanbalat e Tobias vier, mas não vai rolar, hein? Eu acho que isso aí tá. Eu não te escuto. Neemias fazia isso. Pula lá para o capítulo 4, versículo 12. Se não me falha a memória, aí eles já estavam construindo e construindo bem. Neemias 4, 12 fala assim: os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Para onde que vocês se virarem, saiba que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do mundo, nos lugares abertos, divididos por famílias, armando as espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, os oficiais e o restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Neemias é um cara antenado, gente. Ele sabia que a proteção de todos estava nas famílias, nas casas, nos filhos, nos irmãos. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem pelos seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Esse tempo de pandemia, irmãos, muitos estão em casa, outros não. Mas o fato é, nós temos a restrição de algum movimento. Eu não vejo outra forma melhor de você tratar relacionamentos com todo mundo junto em casa. Não, pastor, mas a coisa está bagunçada, muita gente brigando, as coisas estão se desentendendo, mas como que vai se entender se não estiver junto? Porque nós passamos disso em algumas vezes, porque há uma indiferença tamanha que você nem fica junto. Então você já passou da briga, porque a indiferença é um estágio mais para frente e um estágio maior de degradação. Se você está brigando, dá um glória a Deus, irmão, porque você ainda tem chance de restaurar. Você ainda tem chance de estar reatando. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, restaurando os muros da sua família. Não tente escapar. Não escape da reconstrução dos muros. Continua lá, está difícil. O Amadinho está lavando pouca louça, ajudando pouco com a roupa, troca de roupa toda hora para ainda dar mais trabalho para a esposa, e daí fica aquela coisa, aquela confusão, né? E come tudo que está na geladeira, não sei onde que acontece isso. Opa, até deu uma trupicada aqui. Os doces de leite sumiram lá de casa. Mas porque a Tati não compra mais. Está na hora de resolver. E a indiferença você já passou do estado de degradação. Quando você está brigando é porque você ainda está tentando. Continua tentando. Não estou falando para você continuar brigando. Estou falando para você continuar tentando a resolver as questões. Olhar para o muro. Olhar para o vale do esterco. Para a porta do esterco. Para o vale do dragão. E olhar. Meu Deus, mas estou vendo um dragão muito grande brigando comigo lá. Mas vamos lá. O cheiro está ruim, mas eu vou reconstruir, eu preciso reconstruir, eu estou aqui, Deus está comigo, Deus está, e Ele fala, lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Gente, essa é uma estação de nós estarmos restaurando as bases da nossa família, o nosso casamento precisa estar forte. O relacionamento com os nossos filhos precisa estar forte. Tenha mais tempo com seus filhos. Tenha mais tempo com a sua esposa. Tenha mais tempo.
Continue a luta. Saiba das dificuldades. Pergunte hoje para sua esposa, qual é a dificuldade? Pergunte para o seu esposo, qual é a dificuldade? O que eu posso melhorar? Porque lembre, é para você reconstruir, não destruir. Porque você ficar acusando, você está precisando melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aí é destruir. Agora, reconstruir é você. O que eu estou fazendo que eu preciso melhorar? Porque quem reconstrói chama a responsabilidade para si. Chama a responsabilidade para você, irmão. Não fica mais apontando a culpa nos outros. Não aponta mais a culpa nos outros. Chama a responsabilidade para você. A tua casa. Esse é um tempo profético, irmãos. Eu não sei o que vai acontecer daqui a alguns meses, mas eu percebo que as coisas vai ser uma grande colheita daqui a pouco tempo, irmãos. Eu tenho uma fé de que as coisas, nós estamos só sendo estruturados para um tempo de muita colheita. Para um tempo de muita colheita. Mas nós precisamos estar bem para essa colheita. Nós precisamos estar bem para essa colheita. Precisamos estar com os nossos relacionamentos fortalecidos. Nosso casamento forte. Nossos relacionamentos pais com os filhos fortes. E é isso que nós precisamos. Esse é o tempo, irmão. Seja intencional. Fale com a sua esposa. Fale com os seus filhos. Ore com eles. Ore. Leia a Bíblia com eles. Faça. Tenha tempo. Escute-os. A tua família é fundamental para a reconstrução desses muros. Agora, dá mais um salto. Neemias 6. Capítulo 6, versículo 1. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberem que eu havia construído um muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? E eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Lembrem, irmãos, a reconstrução começou. Levanta a mão quem recomeçou a construção. Amém. Isso é um ato profético, irmão. Você levantou a mão porque você está recomeçando a reconstrução. Você começou. Amém? Agora, aqui, levantando a mão, fazendo um compromisso, você recomeçou a construção. Recomeçou. E você está fazendo o quê? Uma grande obra. Uma boa obra. Porque você está fazendo uma obra de salvação da sua casa, da sua vida, da sua família. Você está reconstruindo. Amém? Agora, talvez você tenha ofertas assim. Vem aqui no vale. Quero dar uma conversadinha com você. Não entra nessa, irmão. Não entra nessa, tô na bad. Tô triste agora, tô down. Porque para onde eles queriam levar? Para o vale de Ono. Não deixa a desmotivação. Não deixa as más notícias. Não deixa as ofertas levar você de novo para o vale, para baixo de novo, porque lá eles querem pegar você. Toda vez que você baixa a peteca,
para a obra tão excelente que você estava fazendo, para ficar na bad, para ficar na depressão, para ficar na situação difícil, murmurando, ressentido, angustiado, frustrado. Ali eles estão tramando contra você, mas não para, chega, eu não vou ter conversa com vocês. E 4 vezes eles chamaram por ele, e ele falou, não vou, mandei a mesma resposta, não vou escutar mais notícias, não vou escutar, eu estou em uma grande obra, porque nós, como disse Paulo em Efésios 2:8, nós fomos feitos nova criatura para boas obras. Boas obras. A boa obra tem que ser o nosso primeiro passo e último passo, porque não podemos parar para ir para o vale, ficar dodóizinho, porque eu agora estou mal, estou down. Não. Eu não vou ouvir a voz daqueles que me fazem passar por dificuldade. Se querem te levar para baixo, não convida ninguém. Porque você podia falar, convida outro. Mas você fala assim, não convida ninguém, porque eu não quero mal de ninguém. Eu fui feito para boas e grandes obras. Eu estou num trabalho aqui. Sabe, gente, a gente tem trabalho para reconstruir muros. Não é simplesmente, estou aqui de boas. Não, tem que trabalhar. Não tem nada que venha sem trabalho. Nada vem sem trabalho. Então você está passando por um tempo de dificuldade, regaça as mangas, irmão. Não tem outra coisa. Bora fazer. Paulo mesmo falou em 1 Coríntios 1:29, ele falou, para isso eu me esforço, lutando conforme a força que atua poderosamente em mim. Você sabe que as palavras que ele falava, esforço, luta e força, tudo isso tem, na origem do grego, fala esforçar-se, fatigar-se, agonizar de tanto lutar, empregar energia. Então, irmão, vai ter momentos em que vai ser difícil, mas você vai lembrar, eu estou em uma boa obra, eu não vou escutar palavras que vão me levar para o vale, eu estou em uma grande obra, eu vou fazer realmente a reconstrução do meu lar, da minha casa. Sabe, gente, às vezes a gente escuta assim, algumas coisas sobre graça um pouco heréticas. Como se a graça viesse para a gente não fazer mais nada. E não é isso. A salvação veio para que a gente dê uma resposta para a salvação e trabalhe e desenvolva. Paulo falou isso. A gente desenvolve a nossa salvação. Não fala assim, recebemos de graça. De graça você recebeu, a partir dali você trabalha. Porque você foi construído, forjado para boas obras. Então, fazer boas obras exige trabalho. A reconstrução do muro da sua vida exige trabalho, exige dedicação, exige esforço, exige comprometimento teu. Então não fica parado. Não pare, irmão. Não para. Esse tempo, em algum momento, talvez você pode parar. Nossa, está tão bom ficar sem fazer nada. Você não pode usar isso. Esse conforto não dá. Sempre que a gente para, a gente pode ter que lidar com consequências dessa parada. Então não para, continua lutando, continua se esforçando. Levanta-te, desperte, porque a glória vem sobre vós. Amém? Levanta-te, desperta, a glória vem sobre nós. Nós precisamos nos esforçar. Bate no peito, assim agora. É comigo. Na força do Senhor. Ele que é a minha salvação. E os meus muros serão chamados salvação. E os portões, louvor. Porque minha boca, da minha boca, somente partirá louvores ao Senhor.